Eu tenho achado muito interessante essa associação que tem sido feita entre o mês do ano, uma cor e uma ação específica, né? Outubro rosa, novembro azul, janeiro branco. Esse mês é dedicado à saúde mental e emocional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No entanto, eu gostaria de saber, você já se inscreveu no meu canal? Se ainda não fez, faça isso, não perca essa oportunidade. Voltando ao nosso assunto, eu achei muito pertinente esse tema acontecer no primeiro mês do ano. Sabe por quê? Nós estamos vindo num processo de virada do ano. E que muitas pessoas, elas traçam várias expectativas, elas lançam vários objetivos, elas querem muitas mudanças. E a gente sabe que a concretização dessas mudanças, alcançar esses diversos objetivos, tem muito a ver com a mentalidade e a questão emocional dessas pessoas. Então, esse tema, esse mês, ele foi bem pertinente. Nesse sentido, eu gostaria muito de poder contribuir sugerindo para você 8 livros que vão te ajudar, caso você tenha interesse em trabalhar não somente a questão mental e emocional, mas também o seu desenvolvimento pessoal. Não existe uma sequência lógica para essas leituras, mesmo porque são títulos bem variados, né? E mesmo não existindo uma sequência lógica, uma dessas leituras, ela mudou a minha vida. Porque ela me fez entender que eu vivo em sociedade, né? E eu, assim como todo mundo que vive em sociedade, precisa aprender que para você viver em sociedade, você precisa aprender a se relacionar. E nesse sentido, esse livro traz uma contribuição muito grande. Bom, então vamos lá. A primeira sugestão que eu faço é o livro Pai Rico e Pai Pobre. Olha só, nada contra as leituras que são sugeridas no ensino fundamental e ensino médio. Essas leituras, elas contribuem muito para esses adolescentes nesse período da vida em que eles estão dando um passo aí, muitas vezes, para alcançar uma formação superior, tá? Nada contra. No entanto, eu acho que associado a essas leituras, deveriam ser sugeridos livros que esses alunos adquirissem conhecimentos que eles pudessem levar para a sua vida toda. E nesse sentido, Pai Rico e Pai Pobre, ele traz essa grande contribuição. Tá? Mas se você não tem 18 anos, 19, 20, você tem 50 ou 60, essa sugestão também vai para você. Mesmo porque todos esses livros que eu vou sugerir não é para uma área específica, não é para uma idade específica. Todas essas sugestões, elas valem para qualquer pessoa em qualquer idade. Tá? Bom, então vamos para a segunda sugestão. O título é meio estranho, mas depois que você lê o livro, você vai entender profundamente esse livro. E além da sugestão desse livro, eu ainda quero dizer que eu gostaria muito que você, fosse foda, ou seja, que você seja foda. E essa é a segunda sugestão que eu faço, o livro Seja Foda. Como eu disse, apesar do título ser estranho, depois que você lê o livro, você vai entender muito bem o que significa isso, né? E você vai ver a grande contribuição que esse livro vai te dar. A terceira sugestão que eu faço, para quem me conhece e conhece a minha rotina, vai entender um pouco, por que eu tenho essa rotina. Mas essa rotina que eu tenho, ela não veio depois do livro, da leitura desse livro. Ela veio antes da leitura desse livro. Mas após a leitura do livro, eu vi a grande contribuição, que eu tenho com esse meu hábito. A terceira sugestão que eu faço é o livro O Milagre da Manhã.
quando você lê esse livro, você vai entender por que que eu tenho uma rotina de vida que começa muito cedo. Por que que eu me animo, né, a fazer atividade física muito cedo, né? Eu vi com essa leitura, com esse livro, né, que essa rotina que eu tenho, que eu começo muito cedo, ela me traz uma grande contribuição para que eu tenha um dia mais produtivo, né? Então isso tem me ajudado muito, essa disciplina tem me ajudado muito. E eu não nego, apesar de já ter essa rotina, após a leitura desse livro, eu aprimorei essa rotina, né? E a contribuição tem sido muito grande, os resultados têm sido positivos nesse sentido. A quarta leitura e a quinta que eu vou sugerir, elas estão muito relacionadas, tá? A quarta sugestão que eu faço é o livro Os Segredos da Mente Milionária. E em seguida eu faço a quinta sugestão, que é Quem Pensa Enriquece. Eu confesso para vocês que se eu tivesse lido esses livros quando eu tinha 18, 17, 20 anos, né? Eu teria uma mentalidade, ou melhor dizendo, né? Eu teria um mindset totalmente diferente, né, do que eu tinha nessa época, né? Essas leituras, elas trazem uma contribuição no pessoal, no profissional, no financeiro, de uma maneira global, nas diversas vertentes, né, que sustentam as nossas vidas, né? Então, não deixe, né, de ler essas duas obras, Os Segredos da Mente Milionária e Quem Pensa Enriquece. Já que o mês de janeiro é dedicado à saúde mental e emocional, eu não poderia deixar de sugerir o livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Porque esse livro trabalha o entendimento das diversas formas de pensar das diversas pessoas. E sem dúvida nenhuma, não só entendimento das diversas formas de pensar, mas a nossa própria forma de pensar, que muitas vezes essa nossa forma de pensar impede que a gente dê um passo adiante, né? Então eu sugiro para você Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. E como sétima sugestão, quem vai ler ou quem já leu Pai Rico e Pai Pobre deve ter tido muitas curiosidades para ler as outras obras de Robert Kiyosaki. E nada mais oportuno que esse momento de crise que nós estamos vivendo para você fazer essa leitura que eu vou sugerir agora. O Negócio do Século XXI. Esse livro é um livro para abrir a nossa mente e para nós entendermos que a vida é cíclica. Nós já tivemos outras pandemias e passamos por ela. Nós já tivemos outras crises mundiais e também passamos por elas. E nós vamos entender, além de tudo isso, é que enquanto algumas pessoas enxergam numa determinada situação uma crise, outras, muito pelo contrário, enxergam naquela mesma situação uma situação de oportunidade, um momento de oportunidade. E mais do que isso, esse livro ele vai abrir a nossa mente para que a gente entenda que muitas vezes as crises elas aparecem na nossa vida para que a gente saia da nossa zona de conforto. E nesse sentido esse livro é muito bom, porque ele inclusive nos dá direcionamentos, né, sobre essas alternativas, essas mudanças que podem ser feitas na nossa vida. Bom, a última e a mais importante das sugestões que eu faço de leitura, como eu disse para vocês, tem tudo a ver com a nossa forma de viver. Nós vivemos em sociedade. E para que a gente viva em sociedade,
é muito importante que a gente aprenda a se relacionar. E nesse sentido, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar na sua vida profissional, ele vai te ajudar na sua vida pessoal, ele vai te ajudar nas diversas áreas que você vai atuar. Sem dúvida nenhuma, após essa leitura, eu mudei várias formas de pensar. Então eu sugiro para você que, se você não tiver condições de ler nenhuma das sugestões que eu fiz, pelo menos essa. E vocês vão ver que todos esses livros que eu estou sugerindo não são aqueles livros que a gente pensa assim, esse livro é grosso, são quantas páginas? Não, são livros de poucas páginas e, mais do que isso, são livros baratos. E nesse sentido, eu vou sugerir para você, um site seguro que você possa adquirir esses livros, porque quando a gente pensa em trabalhar a nossa mente, o nosso emocional e o nosso desenvolvimento pessoal, eu penso que tudo que a gente gasta não é gasto, na verdade é investimento. E eu vou dizer a verdade para vocês, não existe investimento melhor do que aquele que nós fazemos em nós mesmos. E nesse sentido, as leituras que nós fazemos, que nos enriquece, que nos traz grandes benefícios, na verdade são grandes investimentos. Fica a dica. Eu espero que você tenha gostado das sugestões que eu fiz e, mais do que isso, tenta ler uma ou outra dessas sugestões, E aí, se você gostou, dê um like. Até o nosso próximo vídeo.